Queridos, eu tenho pensado algumas coisas e Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês ou para vocês hoje. E eu tenho certeza que isso vai abençoar a nossa vida, vai abençoar a vida de cada um de nós. Olha, queridos, nós temos uma ferramenta poderosa que foi colocada em nós, e essa ferramenta, se ela for bem utilizada, vai trazer grandes benefícios para nós. E essa ferramenta é a nossa mente. A nossa mente. E junto da nossa mente, os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles nos influenciam de maneira extraordinária. Aquilo que nós pensamos nos influencia grandemente. E muitas vezes as pessoas têm visões deturpadas de si mesmo. E isso acaba prejudicando a elas. Visões deturpadas de si mesmo, da vida e das coisas, prejudica as pessoas. Agora, eu percebo que muitas vezes o ser humano, a maioria, eles não sabem que tem a ferramenta e eles não sabem o que isso causa, o que isso produz na vida deles. Sabe, queridos, eu não sei se você sabe, mas o seu quarto, ele está cheio de coisas, não objetos, mas coisas que foram transmitidas por você por meio dos seus pensamentos e por meio da sua mente. A sua casa, ela fica cheia. Você já chegou em ambientes que você percebeu, nossa, aqui parece que o ambiente está pesado, sim ou não? Quem já viu isso? Aquilo é verdade, gente. Ambientes ficam pesados ou eles ficam leves também. Agora, isso na verdade são resultados de pessoas no ambiente. Porque o ambiente por si mesmo, ele não tem essa capacidade. Mas nós, os seres humanos, nós transmitimos isso. Sabe, queridos, tem um fator aqui, uma situação que, na verdade, às vezes o mundo chama isso de telepatia. Você já esteve pensando em alguém? Vocês estão olhando para mim? Você já esteve pensando em alguém e de repente aquela pessoa te chama no WhatsApp, no telefone? Já aconteceu isso? Existe uma força nos pensamentos, na sua mente. E a sua mente atrai aquilo. Eu vou um pouco fundo nisso hoje, você quer ir comigo? Ai, pastor, de onde você tirou isso? Da minha Bíblia. Em Provérbios 23, 7, estava lá o tempo todo. Provérbios 23, 7. Diminui a luz, aquela luz, essas duas aqui, diminui um pouco elas. Provérbios 23, 7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Sabe, queridos, esse versículo, se nós formos explorá-lo hoje, nós vamos descobrir que isso quer dizer muitas coisas. Como assim? Como você imagina você é, e não diferente. Em outras palavras, parece que você está limitado ao poder da sua imaginação. Limitado ao poder da sua imaginação. Você entende isso?
Se como você imagina em sua alma você é, isso prova que você está limitado pelo poder da sua imaginação. Sim ou não? Quantos concordam? Está limitado pelo poder dos seus pensamentos. E olha, os pensamentos, a mente, é uma ferramenta poderosa para nos levar sempre ao sucesso. Só que se não soubermos como utilizar essa ferramenta, nós vamos limitar o poder de operação em nossas vidas. Amém? E nós não queremos que seja assim, que nós tenhamos uma vida limitada. Hoje eu vou falar, e já comecei, sobre a vida abundante. E falar sobre a vida abundante, às vezes, por causa dos seus pensamentos, isso pode liberar um bloqueio apenas porque eu disse o título da mensagem. Por quê? Porque falar de vida abundante, Jesus falou de vida abundante. Eu posso falar também, porque ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em... Opa, ele falou sobre vida abundante, sim ou não? Ok, mas às vezes nós não sabemos o que ele quer dizer. João 10:10. Vamos ler João 10:10. O ladrão vem somente para, e não para outra coisa. O ladrão é o diabo. Ele vem somente para roubar, matar e destruir. Somente para isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma versão diz: tenha e desfrute da vida em abundância. Tenha e possa desfrutar da vida em abundância. Sabe, queridos, tudo que você tem hoje, tudo que você possui, é resultado dos pensamentos que você tem sobre você e sobre como você vê a vida. Tudo, pastor, tudo. O tanto de dinheiro que você tem, que você ganha, o salário que você ganha, as coisas que você tem, as roupas que você veste, tudo o que você tem é o que a sua mente conseguiu trazer para você. Deixa eu falar algo para você. Às vezes as pessoas pensam que os ricos são gananciosos. Os ricos, eles têm muito dinheiro e eles ajuntam e eles são gananciosos. Eu ouvi a mensagem do pastor Júnior da semana passada e ele falou algumas coisas interessantes. Ele falou que é possível você ser pobre e ser ganancioso também, sem ter um tostão e ser ganancioso. É possível alguém morar na rua e ser ganancioso. Mesmo que você não entenda isso, e eu não vou explicar, mas é possível. Agora, deixa eu te falar uma coisa. E nós pensamos que por causa da ganância os ricos ficaram ricos. Não é por causa da ganância, é por causa dos pensamentos. Como assim, pastor? Vamos imaginar, tá? Hipoteticamente, vamos imaginar aqui. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu não quero que você perca nada aqui hoje, porque o que eu vou falar e compartilhar com você vai levar você para um outro nível se você prestar atenção. Deixa eu falar algo para você. Em 2019,
eu estava pastoreando essa igreja. E era a pior fase em todos os sentidos. Financeiramente, principalmente. 2019. Era a pior fase do meu pastoreio. Nós estamos falando de pouco tempo atrás, gente. 2 anos e pouco atrás. A pior fase do meu pastoreio, a pior fase dessa igreja. E naquela época, se você estava aqui, você vai lembrar algumas das coisas que eu vou falar. Naquela época, tendo um cenário dos piores, eu comecei a pregar mensagens nesse sentido que eu estou falando hoje. Você deve lembrar as mensagens que eu preguei sobre abençoado para ser uma bênção, entre outras que eu preguei, sobre mudança de paradigma, quem lembra? Mudança de mentalidade, ou limites interiores, eu chamei também. Então, se você estava aqui naquela época, eu quero só lembrar você de algumas coisas. Entre as pregações que eu fiz, entre as palavras que falei, eu também compartilhei naquela época um texto, um pequeno texto que é o que o Osmar vai colocar para nós ali. E eu pedi para as pessoas confessar esse texto e eu disse assim, olha, nós vamos ter uma virada de mesa. Eu usei essa palavra, virar o jogo, virada de mesa. Eu usei isso, nós vamos ter uma virada de mesa. Agora você precisa acreditar comigo e nós vamos fazer isso. Então eu comecei a pregar mensagens para mudar a mentalidade minha e nossa. E também coloquei essa confissão, apaga de novo, Mike, por favor. E eu coloquei essa confissão na época e disse assim, olha, eu quero que vocês confessem isso. Eu acrescentei só uma coisinha aí, de tudo que está aí, eu acrescentei pouca coisa. E se você lembra da confissão, você vai lembrar também o que eu acrescentei hoje. Agora, eu pedi para confessar, sabe, quando eu criei isso, eu fui juntando uma coisa e outra, tem alguns versículos bíblicos, e aí eu criei esse texto. Quando eu criei isso, para minha mente, era um choque. E eu acho que para a mente de muitas pessoas era também um choque. Um choque, porque ali parece que fala de uma abundância tão grande que a gente não consegue conceber na mente. Já vou ler com vocês. Uma abundância tão grande que parece que nós estamos sendo gananciosos por pensar aquilo. Não, não é por isso. Não é que estamos sendo gananciosos. É porque nós estávamos aquém daquilo. E para nós ter uma vida abundante, por mais que a gente lê na nossa Bíblia, vê Jesus falando, mas para nós é quase que a gente querer fazer uma cruz assim, dizer, ai, para trás de mim isso. A gente não faz isso deliberadamente, é no subconsciente. Então, era o pior cenário, e naquele cenário eu estava estudando essas coisas. De fato que eu passo muito tempo da minha vida estudando essas coisas. Mas eu estava estudando como nunca naquela época, em 2019. E aí eu apresentei isso. Vamos ler juntos? Está escrito ali, ó, eu sou próspero, eu sou abençoado. Na minha casa há prosperidade e riqueza. Ponto. Segura. Eu sou próspero. Eu sou o quê? Na minha casa há o quê? E riqueza. Ei, já é um choque aqui já, no paradigma. Dependendo do lugar, do nível em que você esteja, é um choque tremendo no seu paradigma. Mas eu estou querendo dar um choque mesmo no seu paradigma. E aí a gente continua. Eu estou o quê? Meu Deus do céu, agora você extrapolou, pastor. Agora você extrapolou, pastor. Eu estou enriquecendo e ainda enriquecendo muito. Já não basta estar enriquecendo e agora eu vou dizer que eu estou enriquecendo muito. Sim. O dinheiro, aqui eu acrescentei o dinheiro e os bens já tinha. Eu acrescentei e as oportunidades para o sucesso. Então vamos lá. O dinheiro, os bens e as oportunidades para o sucesso estão vindo para mim em quantidades crescentes por diferentes meios, de forma sem parar. Já não basta ele estar vindo, é vindo de forma contínua. E eu acrescentei as oportunidades, porque não pode ficar de fora isso.
Bens, não, calma, de forma contínua. As pessoas vão me entregar bens e dinheiro sempre. Agora, esse que está embaixo aqui, ó, ele está escrito no Salmos 35, 27. Vamos ler o Salmo 35, 27? Salmos 35, 27. Aleluia. Cantem de júbilo é de muita alegria. E se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre. Digam de vez em quando? Não, sempre. Olha, a confissão, o salmista está pedindo para mim e para você dizer sempre. Veja que não é ideia de pregador, isso de ficar dizendo sempre algumas coisas relacionadas à prosperidade. Não é coisa de pregador, é coisa da Bíblia. E digam o quê? Sempre. Glorificado seja o Senhor que ama, que se compraz, que ama, que tem prazer, que se compraz na prosperidade de quem? Tem alguém aí que é servo de Deus? Veja que, por mais que aquele texto pareça, aquela confissão, pode voltar lá, aquela confissão pareça algo extraordinário, de fato é, mas não deveria ser assustador para nós, porque o salmista, ele encoraja a gente a dizer continuamente, sempre, glorificado seja o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos. Ouça, irmãos, o que faz umas pessoas ter e outras não, as que têm, não é por causa da ganância, é por causa dos pensamentos. Vamos imaginar hipoteticamente, eu ia dizer isso. Se houvesse uma lei para todos os governos do mundo hoje para repartir em partes iguais todo o dinheiro, bens e riquezas que existem na terra, o que você acha que aconteceria em 10 anos? E eu estou incluindo aqui os moradores de rua também. Então, estamos imaginando hipoteticamente, ok? Se todos os bens, o dinheiro que existe no mundo, pegasse os bilhões de todos aqueles bilionários, mais os milionários, mais os ricos, mais o meu e o seu, e juntasse tudo. E agora vamos repartir em partes iguais para 7 bilhões de pessoas no mundo. Isso, em primeiro lugar, eu quero dizer para você, não só o dinheiro, mas toda a riqueza do mundo, eu quero dizer para você que deixaria todo mundo rico. Todos ficariam ricos. Todo mundo rico. Isso não vai acontecer, ok? Só estou falando hipoteticamente. Eu preciso mostrar um ponto para vocês. Então vamos imaginar, dividiu toda a riqueza do mundo em partes iguais. Em 10 anos, sabe o que aconteceria? Algumas pessoas voltariam para a pobreza, outros para as ruas, e outros ficariam milionários, bilionários e ricos. E quem ficaria? Os mesmos que hoje já são. E quem ficaria na rua e na pobreza? Os mesmos que hoje já estão. Talvez, com raras exceções, algumas pessoas se sairiam bem, mas poucos delas se sairiam bem, ok? Toda regra tem a sua exceção. Alguns poucos se dariam bem, mas a maioria, essa seria a regra. Os ricos ficariam ricos de novo, os milionários ficariam milionários de novo, os bilionários ficariam bilionários de novo. Isso vai de encontro a algumas declarações que eu já li, por exemplo, do Silvio Santos, aquele do SBT. Ele deu uma declaração uma vez, ele disse que se ele perdesse todo o dinheiro que ele tem, tudo, se ele perdesse, ele conseguiria tudo novamente. Agora, a afirmação dele é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Por quê? Porque não é o que ele tem externamente, é o que ele tem internamente. Ele não é por causa do dinheiro que ele tem que ele é hoje ele é o quê? Milionário ou bilionário? Vamos chamar de milionário, né? Bilionário? Então vamos chamá-lo de bilionário então, para a gente não ter discórdia entre nós, ok? Então o Silvio Santos, ele não é bilionário por causa do dinheiro que tem.
Ele é bilionário porque o que ele tem aqui. E ele sabe disso. Você já deve ter me ouvido falar disso também. Eu falei que, certa vez, aquele que foi presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele, antes de ser presidente, ele já era um bilionário, já era muito famoso nos Estados Unidos. Ele tinha um programa nos Estados Unidos, igual aquele no Brasil que fez também um programa aqui, como é que chama? Roberto Justus, igual o Roberto Justus. Então ele era o Roberto Justus numa proporção muito maior lá nos Estados Unidos, além de ser um empresário, um magnata das construções civil. Então, antes de ser o presidente. E uma certa vez ele perdeu os bilhões dele lá nos Estados Unidos. E pouco tempo depois ele tinha conseguido se tornar bilionário novamente. E aí perguntaram para ele assim, qual que é o segredo? O que você fez? Como é que é isso? Você perdeu tudo e conseguiu tudo de novo. Como é isso? Ele disse, sabe, eu estive pensando algo. Na verdade, assim, eu parei, meditei e vi que eu sempre vou estar pensando. Sempre vou estar pensando, assim como você também. Vai sempre estar pensando. Aí ele pensou e falou assim, eu resolvi pensar positivamente. Eu resolvi pensar que ia dar certo de novo, que ia funcionar de novo, que ia acontecer de novo, que eu ia ter os mesmos resultados de novo. Mas isso não é um pensamento que só fique na superfície, é um pensamento que já penetrou em você. Está entendendo? Agora, para penetrar em você, ele tem que pelo menos começar na superfície. Você tem que pensar. Vocês estão entendendo? Então eu iniciei ali falando daquele texto. Eu sou próspero, eu sou abençoado. Num cenário, como eu te disse, que era um dos piores da nossa igreja local. Ao ponto de, em 2019, eu ter que vir num culto, pedir para a igreja me ajudar a pagar o aluguel. No domingo eu falei, para terça-feira pagar o aluguel. Esse era o cenário. Que coisa ruim para um pastor, não é verdade, gente? Claro que quando nós tiramos a oferta, quase que nós tiramos o mês inteiro num dia só. Porque nós tiramos ali, estava entrando naquela época uns 13 mil reais na igreja. E era pouco para pagar todas as contas e dívidas que temos, e o aluguel aqui era 6 mil e pouco. Então faltava. Aí, nesse dia entrou 11 mil e pouco, num dia só. Preguei uma mensagem, e a mensagem deu resultado. E eu disse apenas, preciso da ajuda de vocês agora. E a igreja veio. Entregou o que tinha que entregar. Agora, o problema não era que a igreja não queria dar. O problema é o que nós estávamos passando para a igreja. Porque o dinheiro estava aí. Inclusive, ele estava aí no mesmo dia que eu estava precisando para pagar o aluguel. Então, o que mudou? A mensagem. Agora, eu puxei isso para dizer para você o seguinte. 2 anos depois, cerca de 2 anos, porque é pouca coisa a mais, de 2 anos, o cenário da nossa igreja é completamente outro. Completamente. Sabe, queridos, nós trabalhamos nesse piso para poder deixar um piso melhor na igreja, porque nós estávamos com aquele piso e não estávamos felizes com aquilo. Um piso riscado, zoado e tudo. E nós fizemos algumas coisas e não deu certo, como você vê. Mas nós tentamos. E não deu certo. Parei e pensei, quer saber? Nós estamos em outro nível. E sabe o que eu fiz? Fui lá e comprei 540 placas de carpete para colocar aqui. 540 placas de 61 por 61 centímetros. Se você conseguir olhar nesse corredor, você vai ver que estão ali as placas. Já estão. Agora, quando você tem que colocar carpete na igreja, você muda um nível de tudo. Por isso nós não colocamos ainda. Porque o problema agora não é colocar o carpete. Podíamos colocar amanhã. Esse não é o problema. É que agora nós temos que mudar tudo na igreja. Inclusive nós vamos fazer ali, naquela porta ali, naquele hall ali,
um hall de entrada com outra porta de vidro, com porcelanato no chão. Nós vamos fazer isso. Daqui, eu vou chutar um pouco alto, longe, para mim não errar, tá bom? Daqui mais ou menos uns 3 meses, nós vamos ter o carpete. Daqui mais ou menos uns 3 meses, nós vamos ter o hall de entrada do jeito que eu falei. Daqui mais ou menos uns 3 meses, nós já vamos ter o ar-condicionado dentro dessa igreja. E então vocês sabem que vão ter que correr comigo. Nós vamos correr para fazer. Dois anos de mudanças radicais. Agora, eu não vim aqui para falar disso. Eu estou falando disso para encorajar você para me ouvir com mais atenção, porque os próximos 2 anos eu não quero prosperar sozinho. Vamos. Os próximos 2 anos, eu não quero estar prosperando sozinho e não vou estar prosperando sozinho. Porque tem gente suficientemente inteligente aqui para prestar atenção na mensagem e saber que a mensagem muda a vida das pessoas. Não ignore o que eu estou pregando. Porque você pode perder o melhor da festa. Agora, se eu estou dizendo para você que não é sobre o dinheiro que está no mundo, não é sobre distribuir as riquezas, porque vai dar no mesmo no final. Então, não é sobre isso. Porque alguém fica pensando, ai, mas e os pobres, e isso e aquilo. Gente, é um problema de pensamento. Se não mudar o pensamento, vai dar na mesma sempre. Então, o que eu estou fazendo hoje aqui? Ajudando você a mudar os seus pensamentos. Você vai pensar, sair de um lugar onde você pensa o que pensa. Eu não quero discutir agora sobre o que você pensa. Eu quero te levar num lugar onde eu sei que se você pensar, você vai prosperar em todos os sentidos da sua vida. Como pastor, você vai pensar de acordo com Deus, de acordo com a palavra, de acordo com o que Deus diz para você pensar. Você vai pensar sucesso. Você vai pensar prosperidade. E não ignore quando eu falar de prosperidade, porque eu estou tentando empurrar você para o seu caminho de sucesso. Ouça, irmãos, já falei isso, mas eu vou repetir, eu preciso. Os maiores problemas nos casamentos está devido à falta, problema financeiro. Então, se esse é o maior índice, o motivo pelo qual tem maior índice de divórcio, então nós precisamos ter bom senso para ouvir mensagens como essa e vibrar com elas mesmo. Ter bom senso para ouvir e pensar, ei, Deus está nesse negócio, ao invés de pensar, Deus não tem nada a ver com riqueza. Não tem. Ele criou lá no Éden um rio com 4 braços. E um dos braços estava cheio de ouro e pedras preciosas. Ele disse, isso é bom. Ele criou isso para quê, irmãos? Deixa eu te dizer. Espero que você esteja se aprontando para me ouvir, porque ouvir por ouvir não vai valer a pena para você. Porque eu estou dando uma introdução para atiçar você, atiçar. O pastor Ricardo, ele pregando na quinta-feira, aliás, eu vou pegar uma asa aí, uma aba na mensagem de quinta-feira. Ele disse, entre muitas coisas, ele disse assim, o pastor disse para mim, Rica, a minha mentalidade mudou. É verdade. É verdade. Eu, às vezes, paro e penso, cara, por que agora eu penso tão diferente? O que aconteceu? Enquanto você vem numa jornada praticando algumas coisas que dão resultados, você começa só a perceber quando os resultados começam a aparecer. E aí você olha e fala, está funcionando, cara. Quando os resultados começam a aparecer, você olha para trás e fala, Porque na minha vida, tudo é assim. Eu primeiro provo para mim,
E aí eu começo a ensinar a igreja. E nós vamos juntos por os resultados. Agora, ouça. Se fosse de uma maneira natural colocar carpete nessa igreja, tinha que ser bem para lá, na frente. Pastor, não, pastor, carpete não, pastor. Eu mesmo dizia para mim, não dá para... Eu mesmo dizia para mim, né, Tiago? Não dá para colocar carpete aqui. E aí eu arrumava desculpas para não dar para colocar carpete aqui, sabia? Eu arrumava desculpas. Não, as crianças vão sujar, não, nós vamos comer, não. Não, ninguém vai comer aqui dentro. Ninguém vai comer aqui dentro. Nós, você e eu, temos bom senso suficiente para saber que nós não podemos sujar o nosso próprio carpete da nossa igreja. Mas pastor, e aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que for necessário, o que tiver que fazer. Mas nós vamos deixar esse lugar do jeito que é para ficar. Nós vamos cobrir lá fora, nós vamos fazer o hall de entrada, nós vamos fazer o que tiver que fazer. Porque a nossa mentalidade é outra, a sua e a minha. Mas para que um lugar tão confortável? Porque nós merecemos. Você merece. Eu mereço. Sabe o que rouba a gente de ter coisas boas? É achar que nós não somos merecedores. Eu acabei com isso na minha vida. O barco já foi desfeito, destruído. Eu mereço coisas boas, por quê? Porque Jesus conquistou para mim. Eu não quero sair da terra. Eu não quero sair da terra sem ter desfrutado do que tudo que Ele deu para mim. Sabe? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sempre fui um cara que busquei a Deus. Sempre amei buscar a Deus. Sempre quis buscar a Deus. E eu mesmo dizia para mim, eu não quero muito a ver com riqueza não. Eu quero mesmo é saber de Deus. Então eu não queria muito saber de riquezas. Então eu buscava a Deus, buscava as coisas de Deus. E deixava as questões financeiras de lado. E vivia aperto, como todo cristão faz igual, ou a maioria. E vivia aperto financeiro. E não me dava conta de que, por mais que na minha cabeça, superficialmente eu sabia, não me dava conta de que era o desejo de Deus para mim que eu desfrutasse de uma comunhão com Ele, desfrutasse de uma vida abundante também. E aí eu comecei a pensar, por que não? Por que não? Eu posso ter as duas coisas. E eu vou ter as duas coisas. Em Gênesis, capítulo 1, vamos começar no versículo 26. Gênesis 1, 26. Eu quero mostrar algumas coisas na Bíblia. Agora eu vou tentar passar bem rapidamente. Mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas na Bíblia. Vamos lá. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Próximo. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra.
E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Aqui, aquela proposta que eu hipoteticamente dei para vocês, Deus tinha feito no início, distribuiu para todo mundo igual. E sabe o que deu no final? O que você já vê. Em Gênesis ainda, não, em Êxodos agora, capítulo 3, versículo 4, a partir do versículo 4, vou tentar ler alguns versículos bem rapidamente. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Próximo. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Próximo. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Deus está dizendo assim: Moisés, seguinte, eu ouvi as aflições do meu povo, então desci para livrá-los. Então eu estou aqui para livrar o meu povo, e eu vou fazer o seguinte com o meu povo: eu vou tirá-los dessa terra e vou levar para uma terra ampla, terra que mana leite e mel. Essa fala que mana leite e mel é uma terra que tem tudo, e tudo que tem lá é muito bom. É tanto que eles foram espiar a terra, eles pegaram cachos de uva gigantes, que eram carregados por 2 pessoas, um cacho de uva. Meu Deus do céu, como que deveria ser uma melancia naquele lugar? Uma laranja, uma maçã. Não aguento mais, quer um pedaço com a minha maçã aqui? Não aguento mais comer essa maçã, quer um pedaço? Então nessa terra havia coisas boas. Agora veja irmãos, ouçam. Deus está dizendo, eu vim livrar o meu povo, porque eu vi a aflição deles, e agora eu vou levá-los para uma terra boa, terra que mana leite e mel. Essa terra, que hoje na igreja evangélica muita coisa é deturpada, então chama hoje a Canaã, a terra prometida, de o céu, né? Nas igrejas eles falam: Deus vai te levar para a terra prometida, o céu. Não, o céu não é uma terra prometida. Por quê? Porque nessa terra prometida havia inimigos, o cananeus, o ferezeu, o jebuseu, o eteu. Eles estavam na terra e eles eram inimigos na terra. Agora no céu não há inimigos. Os inimigos de Deus já saíram do céu. Não há inimigos no céu. Então essa terra aqui é na terra mesmo. E Deus está dizendo que Ele vai levar eles para comer boas coisas, viver em boas casas. Bom, deixa eu avançar. Em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 6. Deuteronômio 6, 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas no plural, cheias de tudo que é bom, casas cheias de tudo que é bom. Veja que não é o céu.
casas que não enchestes, poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartardes, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Agora, em Deuteronômio capítulo 8, a partir do 11, eu estou lendo bem rápido de propósito, 8:11 de Deuteronômio diz: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e para afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Deuteronômio 28, a partir do 2 diz, Deuteronômio 28, 2 diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. E o Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento aos teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás às muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Pagar adiantado, pagar adiantado, pagar adiantado, pagar adiantado, pagar adiantado, Os irmãos, eu quero pedir uma coisa para vocês, como pastor de vocês. Pratica na sua vida o pagar adiantado, porque vai dar certo. Vai chegar uma hora na sua vida que as suas contas, você vai sempre dar risada. Quanto que é? Tanto. Mas é pro dia 30. Não, eu quero pagar agora. Mas agora, mas hoje é dia 5, é? Mas hoje é dia 5, eu pago tudo adiantado. Pagar adiantado. Diga, eu vou pagar adiantado. E diga, vai sobrar e não vai faltar. Você vai emprestar para muita gente, mas você não vai tomar emprestado. Se isso não é realidade ainda na sua vida, será, se tornará, vai ser assim. Eu declaro sobre a sua vida: você vai emprestar, você vai dar, você vai abençoar, você vai pagar adiantado, não vai faltar. Diga, não vai faltar. Vai sobrar, irmãos. Vai sobrar, irmãos.
Pastor, quem disse isso? Deus disse isso. Hey! Paulo falou a Timóteo: medita nessas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja evidente. Aleluia. 1 Timóteo 4, 15 e 16, eu citei aqui. Medita, Timóteo, nessas coisas e seja diligente nelas. Sabe, irmãos, ouça. Sabe, Moisés estava conduzindo o povo para a terra prometida e ele não entrou lá. O que não vem ao caso eu falar sobre isso agora. Mas Josué, que substituiu Moisés, ele era um homem de guerra. E Moisés tinha passado o cajado, o manto para Josué. Agora Josué deveria entrar na terra e como homem de guerra ele deveria lutar e desbravar, detonar, destruir os seus inimigos, os heteus, heveus, jebuseus, amorreus, cananeus, todos eles. E Josué, como homem de guerra, quando ele assumiu o lugar de Moisés, Deus falou com ele. Em Josué capítulo 1, Deus falou com Josué. Não precisa colocar ainda não. Josué, seja forte e corajoso, Josué, porque você vai fazer esse povo entrar na terra. Agora Josué, eu estou citando o capítulo 1 para você. Agora Josué, quero pedir algo para você. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o seu caminho e você será bem-sucedido ou terá bom sucesso. Agora, nós estamos falando sobre um homem que ia guerrear. Já cantou aquela música na igreja? Vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Canta. Jericó, Jericó, vem com Josué e as muralhas ruirão. Josué, só para lembrar desse homem. Então, eu acho esquisito um homem ter que meditar na palavra para poder guerrear. Que sentido tem isso? É que Deus, antes de eu pregar essa mensagem, não foi eu que ensinei Deus, Ele sabia que, primeiro aqui, os pensamentos têm que estar alinhados. Se você pensar que você será derrotado, você será derrotado. Se você pensar que você vai vencer, então você vai vencer. Se você pensar que as contas vão ser pagas antecipadamente, então elas serão pagas antecipadamente. Se você pensar que o mês que vem vai faltar de novo, então vai faltar de novo. Sabe, uma das coisas que tem que ser a primeira a você derrubar, o primeiro gigante que você tem que derrubar, é o medo de dar, de abençoar. Sabe, tem muita gente aqui na igreja que há muito tempo derrubou um gigante, o medo de dar o dízimo. Sabe que o medo de dar o dízimo, ele ronda as igrejas, ronda os cristãos. E aí os cristãos, eles inventam um monte de coisa para não dar o dízimo. Né? Uns dizem que eu não concordo com o dízimo, outro diz que o dízimo não é do Novo Testamento, é da lei. O outro diz assim, eu vou tirar de casa para dar para a igreja, que é isso? Eu vou enriquecer o pastor, que isso? Eu não vou fazer nada disso. Então, assim, as pessoas arrumam um monte de desculpa para não dar o dízimo. Mas, na verdade, essas desculpas não colam. O que, na verdade, acontece é que as pessoas têm medo de dar porque têm medo que vai faltar. Então, quando você começa a dar o dízimo e dá fielmente, é porque você derrubou um gigante. Não, vamos falar abertamente, eu não quero esconder nada de vocês não, porque eu estou vendo pessoas prosperar, porque pessoas têm confiado em Deus e têm colocado Deus em primeiro lugar. Ai, se eu der o dízimo vai faltar. Não, já está faltando já está faltando. Não vem querer me enganar não, já está faltando já. E o fato de estar faltando, o mês que vem você não vai dar de novo e vai faltar de novo. Por quê? Você está falando que tem que dar o dízimo para prosperar. Eu estou dizendo que se você não derrubar o gigante do medo da falta, você não vai prosperar. É por isso que essa igreja tem encorajado as pessoas a não só dar o dízimo e dar o dízimo em primeiro lugar, mas tem encorajado as pessoas a dar o dízimo, entrar em projetos e ainda ajudar os irmãos.
Aonde vem tanto dinheiro, pastor? Irmão, quando você dá um passo para confiar em Deus, o dinheiro vem. O problema não é o dinheiro, o problema é a mentalidade. Quando você dá um passo, ouça, eu estou falando sério com você, é sobre o que está mudando na minha vida, que precisa mudar na sua vida. Eu não tenho medo de faltar mais, mas eu passei muitos anos na minha vida tendo medo de faltar. Eu não tenho medo que vai acabar o meu dinheiro. Mas algumas vezes, sabe quando você vai e paga você come num lugar e aí você pensa que aquilo é muito alto, muito caro, e aí você paga e sai dali assim, arrancou um pedaço de mim, um coração. Acho que eu deixei um coração ali, acho que, ai meu Deus do céu, eu sofri, irmãos, eu sofri com isso. R$200, eu só comi uma comida. Lelo, 200, Lelo. 200. Ai, meu Deus, para me recuperar agora vai demorar um ano. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? Problema de mentalidade. Você tem que se acostumar a pagar e sair assoviando. Não vai faltar, não vai faltar. Diga, não vai faltar. Não vai faltar, não vai faltar. Vai sobrar, vai sobrar. Olha, ouça. Veja se não... Deus é muito inteligente. Ele pede o dízimo, por quê? Você ganha R$5.000, amém? Se você ganhar... Ouça. Se você ganhar acima de R$5.000 por mês, de 5 para cima, você está entre os 10% da população. Ok? Então você lá com seus R$5.000 de salário e cai na sua conta e quinhentão, que era um problema grande. Ai, se eu tirar 500, ai meu Deus, nem quero ver. Se eu tirar quinhentão daqui, não. Quando você venceu, derrubou o primeiro gigante, você caiu na sua conta, faz igual quem falou aqui. Vinícius falou hoje. Faz igual o Vinícius falou. Você 500, você transfere os 500 do dízimo. O dízimo não é teu, você não tem nada que ver com ele. Ah, espertão, pastor, você é esperto. Eu sou mais esperto do que você pensa. Eu vou levar você para a vida abundante. Se você ficar muito tempo me ouvindo, vai atingir você. Vai atingir você. Eu vou levar você comigo para desfrutar de uma vida abundante. Para começar, você vai entrar nessa igreja já pisando no porcelanato. E aí quando você estiver pisando no porcelanato, o próximo passo que vai abrir as portas para você, você vai pisar num carpete e você vai dizer, essa é a minha igreja? Sim, é a igreja que você está prosperando, onde você está prosperando. Estamos em obra, não ache estranho nossas paredes brancas, o pastor está feio ali, não se preocupa, antes de ficar bonito tem que ficar feio, ok? Ali também vai ficar bonito também, antes de ficar bonito tem que ficar feio, ok? Sabe? Fui lá comprar o carpete, e aí eu tinha decidido, a gente vai ficar com esse carpete aí, então eu fui buscar o carpete, quando eu cheguei lá eu passei do lado de outro carpete, o Ricardo estava comigo. Quem mais estava? Eu, você e o Henrique. Passamos do lado do carpete, fui buscar o nosso carpete, eu fiquei, nós três ficamos, mas e esse carpete aqui? Aí o Ricardo falou, achei mais bonito. O Henrique falou, também acho mais bonito. Eu falei, eu também acho mais bonito. Ô moço, vem aqui, vamos conversar. Ele falou, não, esse daí é mais caro, nem liberou. Como assim mais caro? Não, é mais caro. Eu falei, quanto mais caro? Tanto. Eu falei assim, vamos negociar aqui? Ó, já baixei aquele outro para você. Eu falei, não, vamos negociar aqui. E aí eu comecei a negociar com o homem. E eu falei, eu vou querer esse carpete. Vai combinar mais com a nossa igreja. Nós não vamos comprar o que dá, nós vamos comprar o que nós queremos. Ok, e como nós vamos pagar? Nós vamos fazer o Pix, porque foi o que eu fiz. Ok, moço, quanto que é mesmo? Tanto. Olha na sua conta. Olha, veja se está aí.
Chegou. Obrigado. Eu não tenho mais medo da falta, não vai faltar, vai sobrar, vai aumentar, vai crescer, vai multiplicar. Deus os abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai-vos. Multiplicai-vos, sabe? Algumas das coisas que nós estamos fazendo hoje, antes para nós, Tiago, era... Algumas das coisas que nós estamos fazendo hoje, pastor, há um tempo atrás a gente pensava, aí é difícil. Naquela época, quando eu estava buscando sempre a Deus, e hoje ainda estou, claro, mas quando eu estava só buscando a Deus, eu pensava, olhava para aquelas igrejas mais ricas e eu dizia assim, eles só têm uma coisa a mais do que nós: dinheiro. Só dinheiro. Só que o meu pensamento não estava certo. Hoje eu posso dizer, eles não têm nada a mais do que nós. Deixa eu te contar uma coisa. Eu ia falar isso e eu mudei para outro assunto. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, vamos começar no 13. Eclesiastes 9:13. Essa história sempre me intrigou, assim como também intrigou o escritor de Eclesiastes. E por muito tempo eu fiquei pensando, isso quer falar alguma coisa para mim, mas eu não sei o que. Mas hoje eu sei o que isso queria dizer para mim. Está escrito ali: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande, para mim também. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio. Esse homem pobre, porém sábio, era eu. Eu sabia que esse texto tinha a ver comigo. Era eu. Eu disse, era eu. Pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, pode tirar. Agora, o que isso quer dizer? O que Deus estava querendo falar comigo sobre esse texto? Antes se você não entendeu o texto, um rei poderoso, grande rei, ele veio contra uma pequena cidade, contra essa cidade que tinha poucos homens. Só que, porém, nessa cidade de poucos homens, havia lá um homem sábio. Ele era pobre, mas ele era sábio. E esse homem sábio, ele venceu aquele rei e o seu exército. Ele venceu com a sua sabedoria. E aí o texto diz que depois dele ter vencido, passou mais um pouco de tempo, ninguém lembrava mais desse homem. Esqueceram dele. Esqueceram do homem. Por quê? Por quê? Esqueceram dele. Porque se você é pobre, as pessoas desprezam você. E foi aí onde eu pensei, eu quero esses lugares entre os grandes também. E eu vou estar lá. Então eu comecei a pensar. É um problema de pensamento. Por quê? Você pode fazer o que você quiser. Se você for pobre, as pessoas não vão lembrar de você. Agora, tudo que a gente vive dentro dessa igreja e faz, se fôssemos ricos, estaríamos na mídia. Então, já que é assim, nós vamos para a mídia. Nós vamos para a mídia. Vamos falar de nós. Eu decidi que vão falar de nós. Eu decidi que nós vamos ter tudo o que o mundo... As pessoas
estão desfrutando de coisas boas no mundo, irmãos. E foram criadas para os filhos de Deus que somos nós. Então eu quero o que é meu. Eu vou possuir o que é meu. Eu vou possuir o que é meu. Então os meus pensamentos mudaram. Eu quero andar com Deus, quero andar na unção, quero andar no poder, quero andar nos dons e quero ter tudo o que Deus tem para mim. Já tenho tudo isso agora. Não está faltando mais nada para mim. Eu já tenho tudo isso agora. Eu estou falando para você. Por quê? Porque é um problema de pensamento. Se você começa a pensar, você vai começar a ter. Irmãos, ouçam. Se está faltando para você, é um problema de pensamento. Decida hoje, não vai ter mais falta na sua vida. Seja de falta de serviço de emprego, seja falta de oportunidade, seja falta do que for, não vai mais acontecer na sua vida. Você tem que estar decidido. Se Deus diz que Ele quer que você coma o melhor dessa terra, Isaías 1,19, então você vai comer o melhor dessa terra, se quiserdes. Deus pergunta: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes, irmãos. Quem quer? Vocês aguentam mais um pouquinho? Para a gente não fechar sem pé e sem cabeça, ok? Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2 diz, Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo ou século. Não se conforme com esse mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ouça. Esse versículo, ele diz para nós transformarmos o nosso mundo. Não se conformar e transformar. Transforme a sua realidade. Vou falar com aquele lado de lá que vocês não estão animados. Transformem a sua realidade. Transforme a sua circunstância. Mude da falta para a abundância, da falta para a abundância. Ali diz: transformai-vos. Não é Deus que vai transformar. Transformai-vos. Transformai-vos como? Pela o quê? Renovação da vossa. É tudo um problema de pensamento. É tudo um problema de pensamento. Transformai-vos pela renovação. E como renova? Renovar é colocar algo, substituir, né, o que tem por algo novo. O que tem aí precisa ser renovado, colocado algo novo. Então você vai renovar. Então na verdade é assim, você vai transformar o seu mundo, você vai transformar a sua realidade, você vai transformar os seus negócios, você vai transformar a sua empresa, você vai transformar a sua vida pela renovação. Pela renovação. E o que nós estamos fazendo hoje, mas deixa eu dizer para você, não é suficiente só essa mensagem de hoje. Você não vai sair daqui já renovado. Porque pensamentos, eles se agarram tão fortemente em nós. Eles se agarram tão fortemente em nós, que para tirá-los, você tem que lutar. Agora, ninguém que venceu. Eita, a vitória caiu aqui em mim, oh, graças a Deus. Só aconteceu isso com o Lelo, e com a Ingrid, com o Luiz Fernando, e com a Andréia, e com aqueles que têm a filha chamada Vitória. De repente, né? A vitória chegou. Mas essa vitória que eu estou falando não é os filhos, não são os filhos que chamam vitória. Essa vitória que eu estou falando não cai na sua cabeça. Não nasce num parto. Essa vitória que estou falando, você precisa arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas. Você não vai sair daqui, o pastor pregou, agora eu já estou rico. A sua mente vai te puxar de volta. Não está não.
Somente, ó, não está não, aí solta. Não. Aí o pastor pregou, eu vou estar rico de novo. A mente, não está não. Está entendendo o que eu estou falando? Então, o que fazer, pastor? Uma das coisas que você vai fazer nós vamos mandar no seu WhatsApp essa mesma confissão e você vai fazer pelo menos, ok? 10 vezes por dia durante 50, não vai ser 40 dias, 50 dias. Eu quero garantir que você arregaçou a sua manga. Não fica, Deus vai fazer eu enriquecer. Não vai fazer. Ele está tentando fazer. Só que não cai do céu. Você tem que ir mãos à obra. Como, pastor? Renovai-vos. Não é Deus que vai renovar sua mente. Deus vai dar as coisas, as ferramentas para renovar sua mente, mas é você que vai renovar. Deus não vai ler livros para você, Deus não vai escutar mensagens para você, Deus não vai orar no seu lugar, Deus não vai fazer por você o que você tem que fazer. Então, se você daqui um ano vê alguns de nós ricos, daqui um ano, alguns de nós vamos estar ricos. Eu espero que alguns estejam milionários também. Irmãos, é sério. Confira. Essa mensagem de hoje, compare ela com todas as pessoas que ensinam o que eu estou ensinando sobre vida abundante, prosperidade. Compare e você vai ver que é a mesma mensagem. Por quê? Não são várias mensagens, é a mesma. Essa mensagem é a mensagem que vai levar você para o sucesso, se você prestar atenção nela. É a mesma mensagem. Agora você vai pegar e vai falar, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao te levantar, você vai inculcar aos teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa: ei, Josué! Josué, você precisa levar o meu povo para conquistar a terra. Então, medita na minha palavra. E meditar, você sabe o que significa? Repetir para você mesmo aquilo que Deus disse. Agora ouça, mais uma coisa. Um certo jovem, eu não sei o nome dele, ele, há muito tempo atrás, no outro país que não é esse jovem, ele ia nas ferrovias, na linha de trem, e pegava os carvões, colocava num balde e levava para a casa dele. E ele fazia isso como um trabalho que ele estava desenvolvendo. E esse jovem, passando por essa linha de trem, sempre 3 outros jovens, sempre vai ter os inimigos no caminho, né? Esses 3 outros jovens pegavam ele, zoavam com ele, batiam nele, tomavam, derrubavam o balde dele, e ele voltava para a casa dele ferido, machucado. Aquilo começou a criar um medo dentro dele. E aí esse jovem começou a ler algumas coisas, no sentido de coisas que encorajavam a ele, coisas que faziam ele pensar positivo, pensar como um guerreiro, como um valente. E aquilo, ele foi lendo alguns livros naquele sentido, e aqueles livros foram penetrando dentro do coração dele. Aquilo que você começar a ler, a ouvir, vai atingir o seu interior. E ele começou a ver esses livros de pessoas corajosas e tudo. E aí, aquele negócio estava dentro dele. E ele voltou naquele lugar, pegou os carvões, estava trazendo no seu balde. Aí ele avistou de longe, lá vem aqueles 3 de novo. E ele se aprumou, se preparou e disse: vamos ver o que vai acontecer agora. E eles vieram. Quando eles vieram para cima dele, ele começou a rodar, e ele rodou e atingiu um na cara. Quando ele atingiu esse cara foi ferido e saiu correndo. Os outros 2 continuaram ali lutando com ele, batendo nele, ele batendo neles, e ele lutando, e ele conseguiu dar um outro golpe na cara do outro. E o outro ferido também saiu correndo, e agora está ali o líder da turma, que ainda estava ali lutando e batendo nele, e ele batendo nesse outro. E aí ele pegou esse balde de carvão dele, e ele jogou
nesse outro rapaz. E aí quando ele jogou, o rapaz ficou ali um pouco de longe encarando ele encarando o rapaz, ele se olhando, e ele com aquela fúria, e o rapaz pegou e foi embora. Quando ele se deu conta, ele estava ferido porque ele lutou com 3 homens, 3 jovens. Ele estava machucado, tinha sangue no corpo dele, mas aquele foi o último dia que aqueles jovens se atreveram a lutar com ele. O que causou isso nele? Qual mudança ocorreu? A mudança interior. É a mudança interior que vai te levar para o sucesso. O que você pensar sobre você é o que você vai ter. Se você pensar que é fracassado, você vai fracassar. Se você pensar sucesso, você vai ter sucesso. Se você pensar que você vai crescer, então você vai crescer. Se você pensar que o sucesso é para o outro e não para você, então o outro vai ter sucesso, mas você não vai ter. Se você pensar que você merece boas coisas, então você vai ter boas coisas. Se você pensar que você merece ganhar mais, então você vai ganhar mais. Se você pensar que no próximo mês vai ser mais, então vai ser mais. Você vai ter aquilo que você conceber dentro de você, na sua mente, nos seus pensamentos. Se você mudar os seus pensamentos, se você mudar a sua mentalidade, Deus diz: renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria de pregar muito mais, e eu tenho muito mais para pregar, mas eu acho que é suficiente para causar uma revolução na sua vida a partir de hoje. Ouça, irmãos, eu tenho pregado essas mensagens e tenho visto pessoas mudar. Eu espero que você leve isso a sério. Eu espero que você ouça essa mensagem novamente, e ouça novamente, e ouça novamente. E se você se sentir desencorajado, ouça outra vez, e ouça outra vez. E de fato, existe no meu canal e no canal da igreja várias mensagens nesse sentido. Eu gostaria que pedir para você pegar as mensagens e vai ouvir, porque se a igreja está mudando, é porque a nossa mentalidade está mudando. Se a nossa mentalidade está mudando, você precisa observar o que nós estamos fazendo. Se nós estamos fazendo algo, observe o que é esse algo e entre nisso para que a sua vida seja mudada. Eu quero ver você daqui 1 ano no topo, porque eu vou estar lá para encontrar você. Fica de pé. Aleluia, aleluia. Não vai faltar, diga, não vai faltar. Esse mês vai sobrar. Esse mês vai sobrar. Esse mês eu vou emprestar. Esse mês eu vou dar. Não tenha medo da falta, não tenha medo da falta. Se você tiver medo da falta, ela vai te assolar. Mas se você se levantar, se aprumar e partir para cima da falta, ela vai correr de você. É isso que vai acontecer. Vamos cantar, vamos cantar.